Meu nome é Muna, eu sou presidente da APSA, Estado de São Paulo. Estou muito feliz de estarmos aqui juntos, juntas. A ideia hoje é ter um bate-papo muito importante de temas que são completamente conectados. A gente está falando aí de saúde mental, de DEI e falando de felicidade. E eu convido agora o nosso presidente nacional para fazer a abertura, Alberto Reutemann. Obrigada. Muna, bom dia. Bom dia. Salva de palmas para a Muna, que organizou esse evento com muito carinho, vários amigos, várias amigas. É uma alegria estar aqui, né? Num dia frio, vendo tantas pessoas interessantes, inteligentes, preocupadas com o nosso tema. Nossa luta é árdua. Hoje, a Associação Médica Brasileira recentemente publicou um estudo mostrando que 1/3 da população brasileira já está em burnout ou em vias de. É um cenário crítico. Acho que todos nós conhecemos alguém que já sucumbiu ou está em vias de sucumbir, ou se nós mesmos já não flertamos ou beijamos o mármore do burnout, que é frio, duro, e precisamos fazer alguma coisa, né? Esse tipo de responsabilidade recai sobre recursos humanos, mesmo que não seja nossa culpa, mesmo que estejamos em companhias que refutem isso, é muito importante que a gente assuma essa prerrogativa e, de alguma forma, possamos combater. Hoje é um dia muito especial, não vou apresentar ainda os participantes, porque alguém irá fazê-lo, mas eu acho que a APSA, dentro da linha das suas bandeiras, e com muita alegria, temos a Ana Winkler aqui, que lidera a Diretoria Nacional de Mulheres em Movimento, Georgette Lemos, que lidera a Diretoria Nacional de Diversidade, Equidade e Inclusão, ambas ícones do mercado, pessoas com uma voz fortíssima, então obrigado por estarem aqui. Esther, vice-presidente da APSA Nacional também, obrigado por patrocinar sempre com muito afinco essas bandeiras e muito alegre de encontrar vários amigos. Que seja hoje uma manhã bastante produtiva para que a gente saia daqui com muito conhecimento de como tornar efetivo cada vez mais os nossos discursos e que a gente mude a cabeça dos nossos líderes, porque isso é urgente e necessário. Muna, muito obrigado. Vamos escutar um vídeo. Vamos. A APSA possui hoje uma média de 3 eventos por semana, sempre com especialistas, com profundidade, com bandeiras fortes. Em breve, nosso grande evento nacional, uma série de provocações. Convido todos vocês a se associarem hoje mesmo, para que a gente possa aumentar essa onda e promover as revoluções o tempo todo necessárias. Muna, é contigo. Em pouco tempo, são quase 1.000 pessoas com a gente. E a nossa ideia é que a gente chegue aí até 2.000 no final do ano, enfim. O número não é importante, mas cada vez mais engajamento faz uma grande diferença para a gente. Convido o Alexandre para vir agora aqui. O Alexandre é um parceiro importante para a gente, vai contar um pouco das incríveis soluções que eles têm. Eu coloco aí para você. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre Furtado, sou sócio da ED Brasil. A gente é uma consultoria na área de recursos humanos. Estou eu e a Juliana, aqui, minha sócia também. A gente vai ficar aqui no evento para poder conectar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado do café. Obrigado pelo pessoal que organizou. Um prazer poder oferecer isso hoje aqui para este evento tão importante que traz um tema super relevante para a comunidade, principalmente para a gente da ED. Eu vou pedir para, não sei se está o vídeo aí, a gente prepara, tem um videozinho, eu vou apresentar, a gente é
uma consultoria e é distribuidor de uma empresa americana que chama Hogan Assessments. Eu vou contar um pouquinho dela para vocês, mas antes eu vou passar esse vídeo para, enfim, contextualizar. In business, there are two keys to success: money and people. When it comes to understanding your people, there are three things that matter. What do they want? How will they get what they want? And what will get in their way? What do your people want? Is it financial security? The opportunity to innovate? The desire to make a difference? The motives, values, preferences inventory identifies the core drivers that get people out of bed and to the office each day. Career success depends on more than training and experience. The Hogan Personality Inventory measures Brightside personality, everyday strengths and weaknesses that determine how people approach work and relationships. The Hogan Business Reasoning Inventory measures people's reasoning ability and describes their approach to problem solving. What will get in their way? The Hogan Development Survey measures darkside personality, characteristics that can alienate coworkers, erode relationships, and derails people's chances of success. Hogan's personality assessments are built on more than 3 decades of scientific research and backed by the largest team of master's and doctorate-level psychologists in the industry. The result is a powerful suite of assessments that can help you gain a critical understanding of your people's values, brightside personality, darkside personality, and reasoning ability, insight you can leverage to help you get the most from your people and help them get the most from their careers. Hogan, the science of personality. Um videozinho curto contando um pouquinho a história do Hogan Assessments. O Hogan Assessments é a empresa que a gente distribui aqui no Brasil. O Hogan hoje é líder global em avaliação de profissionais no mundo. São mais de 13 milhões de pessoas que já fizeram a avaliação Hogan. Hoje, mais de 75% da Fortune 500 usa o Hogan para diferentes fins. E é a metodologia com maior validação científica. Hoje, não é a gente que fala isso, são os institutos que fazem essa validação. Não tem ninguém que tenha capacidade de predição de performance, além de outros critérios que a metodologia Hogan Assessments tem. A gente tem essa missão, né, de levar os times para o máximo do seu potencial. Rapidamente, pessoal, aqui é o nosso site, Edge Brasil, a gente é uma consultoria, a gente tem 12 anos de atuação, começamos em 2013, como Edge Talent, saindo, oriunda de uma organização que era formada em Londres, em alguns países emergentes. Em 2015, a gente passa a ser Edge Brasil, em 2016, a gente inicia a parceria com o Hogan para distribuir os assessments aqui no país. A gente atua com uma série de soluções, olhando para o nível individual, times, liderança e gestão dos negócios das empresas em diferentes ciclos, né? Desde diagnóstico até treinamentos, desenvolvimento de liderança. Bom, pessoal, a gente está aqui para falar de RH estratégico, né? E esses temas que vocês trazem aqui, que os nossos palestrantes vão conversar, são extremamente conectados com a nossa realidade, com o nosso propósito. Quando a gente pensa em diversidade, saúde mental e felicidade, a gente está falando do DNA do que as pessoas buscam dentro das organizações e do trabalho. E o que a gente se propõe a fazer é trazer ferramentas para efetivamente potencializar o entendimento desses critérios e levar um nível de felicidade e saúde mental e produtividade mais efetivo. O que são os desafios que a gente vê no RH? Eu acho que o principal desafio que está por trás do RH, para conseguir ser efetivamente mais estratégico, é embasamento em dados. Quando a gente pensa de uma forma geral o RH, a intenção está sempre muito bem construída, mas a execução muitas vezes falha. E falha por quê? Olha, porque muitas vezes não tem ferramenta cientificamente validada para tomada de decisão e análise de uma forma mais analítica. A gente sabe que People Analytics vem crescendo muito, mas ainda é algo a ser melhorado e desenvolvido dentro das organizações. Existe muita dificuldade em identificar talentos, né, em conseguir efetivamente tirar viés da avaliação de pessoas. A gente sabe o impacto, como já foi colocado aqui, que os problemas de saúde mental têm gerados na organização, e muito disso tem a ver com a forma como a liderança opera.
E, por fim, a falta de alinhamento com a cultura, a gente estava falando aqui, né? Poxa, eu quero trazer todo mundo de volta para o presencial. As pessoas estão com uma outra vida, uma outra cultura. Talvez não é exatamente esse tipo de coisa que vai fazer as pessoas serem mais produtivas. Então, quando a gente pensa nesses desafios, é justamente o que a gente se propõe aqui, a trazer vamos dizer, uma solução analítica, com um ferramental cientificamente validado, para potencializar efetivamente o desempenho humano e trazer mais estratégia para a tomada de decisão do RH. A gente trabalha com 3 inventários principais, como vocês viram no vídeo, onde a gente entende o que é vamos chamar, o DNA da pessoa, com base na personalidade. A gente sabe que a personalidade ela é estável ao longo do tempo, né? Então isso aqui traz para a gente uma informação válida, né, que é super importante para a gente conseguir ter essa base científica. A gente entende as pessoas sob 3 óticas. O que a pessoa leva no lado luz, no lado brilhante, como ela é no dia a dia, quais são as suas fortalezas. A gente entende o que são os valores, o que move a pessoa a querer sair de casa, um inventário de valores e preferências, e, em última instância, qual é o tipo de liderança que esse líder tende a imprimir na cultura organizacional. E, por fim, a gente entende o que são os fatores que podem impactar o desenvolvimento das atividades profissionais quando a gente olha para o inventário de desafios. Isso tudo com uma visão científica para a tomada de decisão precisa e com um grau de aplicabilidade que vai para todas as dores do RH, desde o recrutamento até a sucessão. Com isso, a gente espera empoderar os RHs, os consultores, a terem cada vez mais insights significativos com base analítica para a tomada de decisão e, com isso, melhorar a performance organizacional. Vamos olhar um pouquinho para os pilares do que a gente traz aqui para esse evento e como a gente pode ajudar vocês a encarar e mexer nesses pilares dentro das suas organizações, dos seus trabalhos consultivos. Quando a gente pensa em diversidade e inclusão, talvez esse é um dos grandes pontos, né? A gente vai pensar numa entrevista. É praticamente impossível uma pessoa fazer uma entrevista sem levar algum tipo de viés, alguma tomada de decisão um pouco mais subjetiva. Quando a gente tem uma ferramenta que traz para a gente clareza na avaliação das pessoas, sem discriminar por raça, sexo, preferência, região, religião, inclusive, a gente se torna mais inclusivo para reconhecer potenciais efetivamente, conseguir identificar talentos no meio de um universo que muitas vezes não está nem sendo considerado e, principalmente, promover equipes complementares, entendendo que cada pessoa tem de diferencial, entendendo como que isso pode potencializar o desempenho da organização. Quando a gente pensa em bem-estar, a gente sabe que muito do burnout vem do processo de tomada de decisão e liderança, né? Muitas das características a gente consegue identificar no que a pessoa tem de componentes que tendem a levar esses comportamentos. Então, quando a gente aplica, por exemplo, o Hogan Development Survey, que é o inventário de desafios, a gente consegue entender o que são essas características e, portanto, como a gente pode atuar para minimizar impactos de resistência ou adaptabilidade, tentar ajudar a pessoa a ter mais clareza sobre os gatilhos que levam ela a ter ações tóxicas e, com isso, montar planos de desenvolvimento mais estruturados, com mais base analítica para melhorar a gestão das pessoas e, em última instância, reduzir o que a gente não quer, que é trazer as pessoas para um nível de burnout. Quando a gente pensa em felicidade corporativa, a gente está pensando principalmente em engajamento, né? A pessoa se sentir pertencente à organização, fazendo parte daquele movimento, do propósito dela. E, para isso, a gente tem um inventário de preferências e motivadores. Quando a gente consegue entender o que, do ponto de vista do colaborador, motiva a pessoa a estar numa organização, muitas vezes a gente acha que é o bônus, às vezes não. O que ela quer é um pouco mais de tempo para se dedicar a uma análise com profundidade, que é isso que motiva ela. Eventualmente, uma outra pessoa não quer ser reconhecida publicamente. O que ela quer é uma tomada de decisão um pouco mais ampla dentro da organização. Entendendo esses fatores com o inventário de valores e preferências, a gente consegue trazer um maior alinhamento do que são os fatores predominantes que engajam os colaboradores e, principalmente, o que são as características da liderança e como essa liderança tende a fomentar a sua cultura organizacional e promover o seu estilo de liderança.
Se isso for bem aplicado, a gente consegue gerar um nível de engajamento bem relevante a partir dos insights que a gente consegue construir. Por fim, pessoal, só para fechar aqui os meus 10 minutinhos, a gente tem duas abordagens, né, do que a gente entrega em termos de benefícios. Primeiro, para o RH, tomada de decisão baseada em dados. A gente consegue ajudar vocês a ir para uma discussão de negócio com ferramentas e insights acionáveis para discutir no C-Level. A gente consegue trabalhar o desenvolvimento de liderança no nível individual, granular, entendendo o que é mais importante para tirar mais produtividade de uma pessoa que já está em alta performance, por exemplo. Em última instância, quando a gente olha para a empresa, o que a gente espera é entregar mais produtividade para a organização e colocar efetivamente as pessoas nos seus devidos lugares, ressaltando o que cada um traz de vantagem competitiva e, de uma forma geral, como que isso impacta a organização. Então, pessoal, quem tiver interesse, a gente vai ficar aqui, vai ser um prazer poder nos conectar com vocês. A gente tem um benefício aqui para quem quiser conhecer um pouco o Hogan, todos presentes vão ter um desconto aí de 15% para fazer a sua primeira experiência de uso da plataforma. Obrigado a todos, espero um bom painel para vocês. Obrigado. Obrigado, mãe. Obrigado, Alexandre. Excelente ferramenta, vale a pena conhecer e depois a gente vai ficar, na realidade, com vocês, tanto no nosso site, quanto no conversa sobre isso, porque todo mundo quer desconto para conhecer coisas boas, né, gente? Faz todo sentido. Vamos começar o que é tão esperado? Eu vou convidar a Ana Paula, que aceitou o convite para fazer mediação desse painel tão bacana. E aí a Ana é responsável pela área de saúde e bem-estar da Serasa e tem uma experiência enorme em todo esse ecossistema, né? Que a gente falou bastante sobre saúde, bem-estar e day. Então eu tenho certeza que vai ser um painel incrível. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço, Mano, o convite. Bom dia a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. De fato, é uma grande alegria estar aqui na APSA para abordar um tema tão urgente e importante. Afinal, nós vivemos num mundo ou num momento em que as organizações precisam ir além do discurso. Colocar o ser humano no centro deixou de ser um diferencial e tornou-se, então, uma condição para sustentar os negócios. Então, este encontro existe para que possamos juntos encontrar ou repensarmos o lugar, saúde mental e felicidade no trabalho, ou qual lugar eles ocupam numa organização. De fato, são pilares estratégicos e que, sim, precisam estar na mesa de liderança. E hoje teremos 3 convidados. Uma honra, então, conversar com 3 especialistas que terão aí complementares e transformadoras sobre este tema. Será um bate-papo aberto, mediado por algumas provocações para estimular esse debate e, ao final, iremos para perguntas. Deixaremos para o final. Então, assim, damos boas-vindas oficialmente para o Felipe dos Anjos, que é LinkedIn Influencer, especialista em diversidade, equidade, inclusão e tecnologia. Alina Nakata, que é professora e pesquisadora da FIA e do INSPER, especialista em gestão e cultura organizacional. E Juliana Sawaia, que é cientista e pesquisadora de felicidade no trabalho. Bem-vindos. Vamos lá, então. E para começarmos, já vamos aqui, pessoal, direto ao ponto. Farei uma pergunta para os 3 convidados, para a gente já ir aquecer o tema central desse bate-papo de hoje. Então, o que significa, na prática, ser uma organização humanamente estratégica? E como cada um de vocês aqui na sua frente conecta essa estratégia? Pilares de diversidade, cultura organizacional, felicidade no trabalho. Podemos começar por você, Felipe? Podemos. Bom dia a todos. Quando a gente fala de diversidade, eu acho que é muito interessante a gente utilizar a nomenclatura da palavra.
Acho que a maior parte de vocês, quando escutam a palavra diversidade, tem em mente só a comunidade LGBT. A palavra, de alguma forma, ficou muito atrelada ao conceito de sermos LGBT, sermos diversidade, porque, querendo ou não, é a minoria que mais aparece na mídia. É a minoria que mais se fala e, de certa forma, que tem até um maior engajamento. Mas a diversidade, ela é vinculada a inúmeros pilares. Aqui na sala eu vejo pessoas de diversidade. Eu vejo pessoas 50 a mais. Eu vejo mulheres que têm aí lutado diretamente na equidade salarial, na equidade de cargos, pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas de culturas religiosas diferentes, que também é diversidade, se tratando de um país como o Brasil é. Quando você fala de empresa e fala disso de aplicar, eu fiquei 12 anos trabalhando para a Accenture, que é uma empresa de consultoria voltada, eu acho que é uma das maiores, se não é a maior empresa de consultoria que nós temos hoje no Brasil. Foram 12 anos a qual eu vivenciei o que é realmente uma empresa que está apta a receber a diversidade. Eu gosto muito, claro, de deixar que não existe empresa no mundo que é 100% diversa, porque a diversidade ela é plural e a gente vai descobrindo novas diversidades ao decorrer da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu acho que pode ser aplicado de uma forma estratégica é o conhecimento. Porque o preconceito, ele vem de um pré-conceito, que para mim é uma falta de conhecimento. Quando a gente trabalha em uma empresa, a gente está trabalhando em uma sociedade em comum, com um propósito que é um lucro, uma meta, uma produtividade. São pessoas diversas buscando o mesmo caminho. Então, a liderança, ela tem que ser treinável. Treinável para lidar com pessoas diversas, treinável para entender embates que ela vai ter que solucionar problemas e, principalmente, treinável na sua fala. Pessoas diversas são pessoas plurais. Pessoas plurais precisam e necessitam de atenções diferentes. Você não vai dar atenção para o seu sênior da mesma forma que você dá atenção para o seu estagiário. Cada um tem um grau diferente de necessidade de atenção. E eu acho que a estratégia que a empresa precisa hoje é realmente moldar essa atenção. Eu não vou dar um feedback para uma mulher preta travesti como eu daria para um gay branco cis. Como eu não vou dar um feedback para uma pessoa negra como eu daria para uma pessoa branca, tendo todos os vieses de privilégios e de ressaltas que nós temos em um país que há 200 e poucos anos atrás é de escravocrata. Então, assim, a necessidade do treinamento dos seus funcionários, principalmente das lideranças diretas com os operacionais, é muito importante dentro dessa estratégia de uma empresa. Essa é a minha visão referente a isso. Excelente. Eu entendo que a diversidade é um ponto, né, importante, porque nós temos populações diversas. Quando a gente pensa, né, no geral, no mundo, nos países, nas cidades, e à medida que as empresas incorporam essa diversidade, nós entendemos o quanto que, né, isso representa um ambiente mais saudável, um ambiente mais, né, agradável para as pessoas lidarem, e que vai gerar, consequentemente, melhores resultados, melhor desempenho e melhor, né, um ambiente mais agradável, né, para todo mundo. E com isso, a gente entende que as organizações, elas têm, né, costumam ter um padrão, costumam ter os grupos majoritários, e à medida que as pessoas não se sentem parte ou não se sentem, né, também, né, incluídas nesse ambiente, elas não são 100% elas. Né? E quando ela não tem esse 100% dela, ou 120% que seja, as empresas, né, vão perder com isso. Então, isso vai afetar a saúde mental daqueles que não fazem parte desses grupos majoritários e, consequentemente, a gente vê que também não vai alcançar a felicidade. Né? Acho que a felicidade faz parte de você se sentir pleno, faz parte de você estar num ambiente que, né, faz sentido e que, né, tudo vai fluir da forma mais adequada. À medida que nós temos grupos, né, que, infelizmente, né, não são vistos como iguais ou vistos como, né, pessoas que contribuem, que complementam, né, isso vai ficar cada vez mais difícil. E nós temos aqui no Brasil, principalmente, uma população muito diversa, de várias origens, de várias religiões, de várias nacionalidades, de culturas muito diferentes, o que deveria ser uma grande riqueza, mas infelizmente não é. As diferenças acabam falando mais alto
e ainda vemos, né, diversos desses conflitos, mesmo que sejam características não né, que a gente não tem muita escolha, né? A gente nasce de um jeito e não por isso a gente pode influenciar alguma coisa. Vamos lá. Focando na sua pergunta especificamente do que torna uma empresa minimamente estratégica, da minha experiência e o que eu tenho visto por meio de muitos estudos que têm saído nessa área, é que é quando as empresas entendem que priorizar pessoas vale. Sendo assim, de uma maneira muito curta, muito pragmática. Porque, é claro, na teoria, a gente entende, né, que as empresas são feitas de pessoas, de que o RH tem papel central, de que as pessoas sabem que a empresa acontecer, mas em outros só consegue mover o ponteiro quando o board da empresa, o C-level, entende que usar empresas. Um dos maiores estudos realizados e que foi julgado recentemente pelos estudiosos de Oxford com a Indeed, por exemplo, eles conseguiram criar um índice de bem-estar, eles chamam de Well-Being Index, onde eles colocaram aí alguns ingredientes, como satisfação, a felicidade, enfim. E eles fizeram uma correlação desse índice das empresas listadas na Bolsa e dos resultados desse índice. E o que eles viram era de que quanto maior o índice, maior o lucro. Não existia uma correlação clara de que, ao investir em uma dessas empresas que tinham esse índice maior, você ia ter um retorno muito maior, por exemplo, do que ia receber todos os contos. Quando esse estudo saiu, foi uma comoção no mercado, porque, de fato, conseguiu chegar a uma correlação entre pessoas e lucro. E uma das maneiras de fazer isso, e aí eu acho que aqui, né, na sua segunda pergunta, foi como que cada um de nós aqui conecta com os pilares, né, de falar bastante de diversidade, aí eu trago mais o pilar de felicidade corporativa, é quando você consegue fazer com que esses indicadores de RH transbordem para indicadores de negócio. Porque hoje o que a gente vê é que a medida usada para chegar nesses resultados, você fala, olha, eu vou diminuir o absenteísmo, por exemplo, que é uma métrica de RH. Mas, quando você consegue dizer que você vai ter um índice de satisfação maior de cliente, por exemplo, quando você vai ter um resultado maior de inovação, quando você vai ter um lucro maior, você consegue transpor essa barreira que hoje existe no RH, onde fica ali para aquele, né, dentro de um quadrado, vamos dizer assim, com as métricas de RH, confio com as pessoas de RH, e é muito difícil você ter acesso nessa mesa de decisão estratégica. Então, você torna uma análise estratégica, você consegue falar a linguagem do negócio. Sem falar a linguagem do negócio, você fica ali, de novo, muito limitado, com as métricas limitadas agora. Fazer essa correlação não é fácil. Isso são, né, requer anos de estudo, cada vez mais as organizações estão pensando no curto prazo, bolos no curto prazo, então, não estou dizendo que isso é fácil de fazer, mas estou dizendo que os estudos têm mostrado e como as organizações que estão levando isso a sério têm se comportado. Perfeita a sua colocação, e você já me dá a deixa para a segunda pergunta. Quem está aqui, imagino que seja de RH, né? E a gente sabe quão desafiador é levar esses temas para o topo da organização. Daí, Lina, eu queria começar com você, que tem uma vivência intensa aí em cultura organizacional, né? Na sua opinião, quais têm sido as barreiras mais comuns que você vê nas organizações, nas empresas, para se levar esses temas, para o board, enfim, como parte, como a Ju disse, estratégia do negócio e não só como algo de RH? Pergunta difícil, né? Eu acho que são várias barreiras, porque cada organização tem um contexto diferente, uma visão diferente, e essa cultura é o que vai permitir, mais ou menos, né, que o RH consiga influenciar a organização e a sua estratégia. Eu vejo que o que é mais difícil é o RH se justificar como importante, né? Até que ponto que os seus orçamentos serão, né, válidos, serão retorno, e nem sempre essa conversa ela flui bem, né? Enquanto a gente não tem alta liderança
envolvida, alta liderança junto, né, com a área de pessoas, acaba sendo muito difícil. Então, às vezes, a gente fica muito no discurso, né, e nem sempre a área de RH consegue comprovar o quanto que ela consegue também impulsionar resultados e fazer toda a diferença. Né, a Juliana falou mesmo sobre a inovação. Né? A inovação, eu acho que é o item mais importante, mais relevante que a gente vai ter, né, para os próximos anos. As empresas vão se diferenciar pelo que elas promovem de diferente, pelo que tem a mais. E quem faz esse a mais são as pessoas. Né? Hoje em dia, a gente tem tecnologias, ferramentas, recursos que estão, né, bem disseminados de uma forma ampla, mas as pessoas é que podem trazer, né, todo o diferencial. Então, se as pessoas também não são valorizadas, não são ouvidas, não são genuinamente, né, participantes do dia a dia, isso não acontece. E essa alta liderança, à medida que ela se abre, ela vai ganhar mais com isso. Né? E não adianta também só o presidente. Né? Já vi várias organizações em que o presidente concorda totalmente com tudo isso que a gente está falando, mas ele não consegue repassar isso para os próprios vice-presidentes. Então, se ele não tem a própria equipe direta também, né, junto ao time, isso não acontece. Né? Então, já vi empresas, por exemplo, que o presidente está comprado na ideia, mas ele não consegue repassar. Tem empresas que até têm essa alta liderança bem alinhada com a base também, mas a média liderança não. E aí são casos diferentes. Né? Eu acho que é importante que a gente tenha, né, esse direcionamento, né, que sim, precisa ser de cima para baixo, mas enquanto não tem, né, esse alinhamento todo, essa conversa e a noção de que, né, as pessoas podem fazer a diferença, fica muito difícil. E à medida que, né, não temos tudo isso, as pessoas adoecem, as pessoas não se sentem bem, as pessoas saem da empresa porque desistem, né, e a gente vai vendo toda essa movimentação. Complementar. Porque eu acho engraçado quando a gente fala desse tema. Só dar um contexto para vocês. Eu sou casado com um dos donos do RH Summit, atualmente o CEO do RH Summit. Então, o evento é totalmente voltado para o RH. São vários patrocinadores, esse último ano mais de 130. E uma coisa que todos colocam em comum quando eles vão entrar, porque os patrocinadores vão vender para o RH, que vão vender para a empresa. A dificuldade de trabalhar com benefícios voltados a pessoas de diversidade, porque existe uma cultura interna desses CEOs que a maior parte acha que diversidade é dinheiro jogado fora, não é investimento. Então, eu acho que essa transformação precisa ocorrer a partir do momento que a gente conseguir informar essas pessoas e capacitá-las de que diversidade dá dinheiro, gera lucro. Você não vai falar com o board de uma empresa que... A empresa não é uma ONG, né, meus queridos? Todos ali estão para ganhar dinheiro. Muitas vezes a ideia do CEO não é comprada porque as pessoas que estão lá na vice-presidência, no conselho, no board, estão pensando em gasto, não em lucro a longo prazo. Então, a diversidade ela ainda precisa ser vendida como algo que é uma estratégia de negócio financeiro, que vai impulsionar a sua empresa e vai sim gerar lucro. Eu acho que a dificuldade é que a gente não pauta tanto a diversidade como lucro de negócio. A gente, às vezes, pauta como uma equidade dentro, e equidade para eles nem sempre significa margem de dinheiro, que a gente está trabalhando com a empresa, a gente está trabalhando no mundo capital, então a gente está trabalhando com negócio. Falta a gente mostrar e vender a ideia, que não é só uma ideia, é uma realidade, que diversidade é dinheiro. Acho que é isso. Felipe, aproveitando que você já está com o microfone aí, apostos, vamos falar então da diferença entre presença e pertencimento. Eu percebi que você respira isso, esse tema, e como isso afeta diretamente a saúde mental. Esse é um ponto muito sensível, porque a gente sabe que diversidade sem inclusão gera frustrações. E a gente sabe que ambientes tóxicos impactam diretamente na saúde mental. Então, como criar uma cultura onde a pluralidade seja, de fato, uma fonte de bem-estar e não de esgotamento emocional? Olha, vamos começar. Eu não sei se foi o Alberto, ou foi você que falou que a gente já está vivendo um terço de burnout. Foi o Alberto. Foi o Alberto. Isso não é mentira, isso é um fato comprovado, porque o trabalho ele se tornou pós-Covid algo muito excessivo mental para as pessoas. A gente fala dos benefícios do home office, são maravilhosos, inclusive gosto,
mas você se coloca disposto a uma empresa quase o dia inteiro. Não importa o horário, você não está lá, você atende. Então, vai aumentando essa capacidade. Quando a gente fala de pertencimento e presença, eu acho que existe uma coisa entre você trabalhar numa empresa e você se sentir parte da empresa. Eu não estou aqui falando discurso bonitinho para falar que a empresa é uma família, porque não é. A minha família é minha família, a minha empresa é minha empresa. Mas a sensação de se sentir confortável em um ambiente de trabalho é muito específico. Eu deixo claro para vocês, numa pesquisa da SG Inside, que 72,5% das pessoas LGBTs não se candidatam a vagas de trabalho por não confiarem naquela empresa, ou não acharem que serão bem recebidos naquela empresa. São 72,5% de talentos perdidos por aquela empresa que poderiam fazer coisas surreais. Eu, além de ser uma pessoa LGBT, eu sou um especialista de SAP que trabalha com implementação de SAP nas maiores empresas do mundo, desde Vale, desde SAP, desde a Petrobras. E eu não me colocaria em um trabalho hoje, independente da situação financeira que eu me encontro ou do salário que eu me ofertasse, se eu realmente acreditasse que eu não fosse feliz naquele local. Porque o que você vem a ganhar de salário, você vai gastar de remédio depois. Porque viver em uma empresa onde constantemente você tem que inibir a sua existência, virar chacota em conversas. Existe uma pesquisa da Niagara, que é uma empresa de consultoria canadense, que ela fala que mais de 32,8% das pessoas LGBTs, eu estou falando da comunidade a qual eu pertenço e a qual eu tenho um local de fala, já ouviram piadas sem graças dentre os momentos trabalhados. Pessoas que nunca se assumiram o seu par, o seu casamento no trabalho, nem numa conversa, no cafezinho. Ontem eu fui levar o meu marido em tal lugar, por receio de isso prejudicar em uma promoção, prejudicar na sua convivência interna com os seus pares de trabalho. Então, quando a gente está falando sobre essa necessidade, novamente, eu sempre vou bater dentro da parte de conhecimento cultural. Uma empresa que ela quer fazer parte da diversidade, hoje só 3,2% das empresas no Brasil possuem programas afirmativos. A gente aqui em São Paulo, a gente vive numa bolha muito grande, porque a gente está vivendo no polo da área de negócios do Brasil. Mas uma PME que está lá no Amazonas, uma PME que está no Nordeste, uma PME que está no Centro-Oeste, que tem 10, 20, 30 colaboradores, que não são essas multinacionais que estamos conhecidos, eles também têm uma cultura organizacional, eles também têm pessoas diversas trabalhando com eles. Então, a gente tem que olhar muito mais a fundo e de uma forma muito mais plural, que nós somos uma exceção ainda. A gente fica comentando, aqui não está bom, mas tem lugares que a palavra diversidade nem chegou ainda. Então, é importante a gente compartilhar o conhecimento, a gente ser uma válvula de hackeamento do sistema. Eu, apesar de ser uma pessoa LGBT, eu ainda sou uma pessoa branca, cisgênera e sou homem. Se não fosse o fator de eu ser gay, eu era o topo da pirâmide. Eu estava no privilégio acima de muito mais do que vocês estão aqui. Só o fato de eu ser homem, eu já estou acima de muitas de vocês por causa do machismo e da desigualdade que nós temos entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que a gente tem consciência dos privilégios, ou a gente acessou lugares, como eu acessei, lugares altos de C-level, sendo uma pessoa gay, eu tenho que impulsionar e trazer outras pessoas que não acessam esse local para a gente tentar mudar o sistema e hackear de alguma forma. Então, eu acho que a cultura começa aí. Eu trabalho em uma empresa que eu estou vendo divergências. Como é que eu trabalho numa empresa de 200 pessoas e a gente tem, sei lá, 2% de pessoas pretas? E a população do Brasil é de 52% de pessoas pretas e pardas. O que está acontecendo aqui? Então, assim, é necessário a gente provocar, questionar, contestar e, principalmente, alavancar pessoas que a gente acredita que vai fazer a diferença além de mim. Eu estou falando aqui de diversidade, mas eu não chego nem perto do recorte de alguém que, por exemplo, Débora já esteve num painel comigo, que é a Niodara Faria, que é uma preta travesti, CEO da Novas Narrativas, e que ela traz um contexto e uma vivência totalmente diferencial do meu. Então, esse, para mim, é o pertencimento. É eu conseguir chamar pessoas que vão representar todas as identidades que nós temos aqui. Eu sou uma pessoa LGBT, mas eu te garanto que eu não represento a letra T. Porque eu não sou uma pessoa trans, eu não tenho essa vivência. Então, assim, temos recortes em todos os âmbitos, e as pessoas precisam ter esse local de fala. Por isso que é tão importante a construção de comitês de diversidade e inclusão nas empresas.
com responsáveis que sejam respaldados pelo local de fala. Eu acho que é assim que a gente vai começar a mudar esse pertencimento para essa presença. Uma coisa é o estar, outra coisa é eu me identificar com o local. Exatamente. Uma organização ela pode ser diversa, né, Felipe, mas não necessariamente. E essas questões, quando são superficiais, né, elas não funcionam na prática. De fato, só a transformação quando as pessoas se sentem parte integrante do todo. Claro. Acho que é super interessante, assim, e urgente, né, e essencial o que o Felipe colocou. E quando a gente traduz na prática do RH, né, como é que a gente coloca essa diversidade, essa inclusão na prática? Hoje, o que eu tenho visto como mecanismo, e ali os estudos também vão provando, é a segurança psicológica. O interesse pelo tema segurança psicológica, ele tem aumentado muito, não sei a experiência de vocês aqui, nos vamos cabeças aí fazendo sim. Como mecanismo, a gente tem visto que segurança psicológica hoje tem sido uma ferramenta muito importante para tangibilizar isso que a gente está vendo com o essencial e como é quase como assim, como é que a gente aterriza tudo isso? Porque, claro, existe uma teoria que olha, empresas diversas, né, são... E aí, claro, agora a gente ainda tem o desafio, porque as grandes empresas globais, como Meta, como o Google, acho que a Microsoft é a única que vai estar resistindo bravamente, a Amazon, que também já não era, assim, enfim, mas Meta, Virgo, todas essas estão, de alguma forma, mudando o foco dos seus programas de diversidade para uma questão governamental, enfim, que a gente está vendo lá. Aqui no Brasil, eu acredito que a gente esteja em uma realidade diferente, felizmente, né? Mas essas empresas, elas puxavam muito, né? Elas puxavam muito o que ia acontecer. Todo mundo queria ser o Google, queria ser a Meta. Agora a gente tem que entender como é que a gente vai se diferenciar, mas em termos de mecanismo e da prática, eu acho que a segurança psicológica, se você se perguntar, tá bom, mas estou lá na minha empresa, é muito legal essa teoria, existe, como é que eu aterrizo isso? A segurança psicológica pode ser um primeiro passo. Porque a segurança psicológica é o quê? É a garantia de que as pessoas vão poder se posicionar, vão poder ser autênticas no que elas oferecem de melhor, como isso, uma pessoa trans, com a sua experiência, e que não vai ser, de alguma forma, sacrificado por isso, ou não vai ser penalizado por isso. Porque o que acontece muitas vezes numa reunião como essa, em que você vai ter todas as pessoas ali dentro dessas normas sociais se posicionando super bem e os minorizados não. Você vai ter as mesmas 8 pessoas falando na reunião e aqueles 2 com aquele receio de se estressar. Porque, claro, eles desejam uma realidade diferente. E é isso que é o atrativo. Só que exatamente o que atrai, quando chega na prática, você não dá aquele espaço para aquilo acontecer. Então, acho que como mecanismo, se vocês estão se perguntando como é que vocês colocam isso em prática amanhã, procure programas de segurança psicológica, porque esse pode ser um primeiro passo acionável, que está ao alcance de todo mundo. Para quem quiser ler mais, eu gosto muito, muito, muito mesmo do trabalho da professora. Gente, eu trago notas agora, porque a minha memória ela tem acontecido um fenômeno assim que de repente some. Eu tive o prazer de estar com a professora gente, sumiu o nome dela, enfim. E eu tive o prazer de conhecê-la em um congresso e ela é hoje, acho que, a maior pesquisadora do tempo. Então, para quem quiser conhecer mais, procure os tactínicos e participações dela, porque tá na belinha, é por isso que eu tô com a nota. Mas vocês entenderam, meu, foi que a gente possa esquecer os nomes e vão ver os que pode sair tudo errado. Acho que é só um complemento mesmo. Bom, chegou a sua vez, então, agora de nos provocar com aquilo que às vezes parece utopia. Felicidade no trabalho. Quem nunca, né, Ju? Domingo à noite, música fantástico. E agora? Vai começar tudo outra vez, né? E aí, se você me permite contar uma coisinha rápida, quando eu conheci a Ju, ano passado, a gente num briefing para um evento, falei, Ju, eu acredito muito em felicidade no trabalho, eu acho super importante, mas como trazer esse tema sem a galera achar que a gente vai chegar abraçando árvore, né? E aí, Ju, dá para medir? Né? Então, dá para construir em cima disso?
Como tangibilizar algo que é tão subjetivo e como que isso se conecta, então, à criação de ambientes com segurança psicológica? Você não liga, né? Quando a gente fala realmente de felicidade, a gente imagina qualquer coisa que seja relacionada mais a férias do que ambiente de trabalho. Vocês Claro. Felicidade, gente, você vai se imaginar uma rede, uma fila, qualquer coisa. Você não vai se imaginar sentado ali no seu trabalho. Mas quando a gente fala de felicidade corporativa, eu acho que existem algumas camadas. A primeira camada é a gente pensar na felicidade de quem trabalha. E quando a gente fala na felicidade de quem trabalha, e felicidade é realmente um conceito bem subjetivo. Você tem muitas formas de entender esse conceito, mas uma das formas é a gente entender as emoções que aquelas pessoas estão levando para o seu ambiente de trabalho. E hoje, quando a gente avalia os números, por exemplo, e aí um dos estudos que eu mais gosto, porque eu acho que tem bastante consistência, ele é feito em mais de 160 países, feito por Gallup, que é o Workplace Report, ele oferece, por exemplo, números com... E aí a gente pode também corte do Brasil, né? 45% dos trabalhadores do Brasil sentem-se estressados diariamente. Esse é um dos números. Então, quando você chega no trabalho, 45% das pessoas que você está ali lidando estão estressadas. Outro número, por exemplo, bem interessante. 20% sentem tristeza diariamente. E essa tristeza ela não é relacionada aos copos lá. Né? Essa tristeza é relacionada ao fato da gente ser humano e ter a nossa vida acontecer. Tem outro número, como, por exemplo, 12% sentem-se solitários. Quando a gente fala na questão do pertencimento, eles estão solitários porque é uma questão do trabalho e eles não estão incluídos ali ou porque estão solitários de maneira geral. E outro número, por exemplo, 17% sentem raiva. Então, assim, se a gente começar a pensar que essas pessoas, esse ser individual, ele já chega no trabalho experimentando essas emoções, sejam por uma questão de trabalho ou seja por uma questão pessoal, a gente já tem um desafio grande pela frente. Então, quando a gente fala nessa questão da medição e do que é utopia ou não, eu acho importante a gente definir alguns mecanismos importantes e alguns agentes de transformação. Quando eu falo em agentes de transformação, e aí eu passei 2 anos no Cabral estudando esse fenômeno, né, foi a minha tese de mestrado sobre isso, e agora, inclusive, eu vou limpar de representar esse estudo, que é um processo de licitação técnica no Brasil. O que eu consigo provar é que a liderança influencia em até 70% da felicidade dos colaboradores. Se a gente começar a pensar aqui, não precisa ir muito longe, é só vocês pensarem na experiência de trabalho que cada um de vocês já teve na vida. Você podia dar uma empresa que oferecia 1 milhão de benefícios, mas se a sua gestão direta não correspondesse a algumas das melhores práticas que são valiosas para você, como os seus valores ou o que quer que seja, não importa o que a empresa fizesse, a sua experiência diariamente vai ser muito ruim. Então, a liderança, como um agente de transformação, é muito importante. Por isso que hoje muitos dos programas de RH estão focando nessa camada. É importante a gente entender o líder também como ser humano, que também está com aquela raiva, que também está com aquela depressão, que também está chegando no trabalho não no seu melhor, mas como um agente de transformação. E todo que mecanismo, aí nesse caso, esse estudo eu fiz focando em segurança psicológica, porque acaba sendo um dos mecanismos mais importantes mesmo, como um mecanismo para que este ambiente torne-se mais saudável. Agora, de novo, nada disso tem valia se a gente não conseguir conectar isso com os indicadores da organização. Então, por isso que fazer um diagnóstico preciso, por isso que ter medições concretas e, mais do que isso, correlacionar esses números acaba sendo uma das barreiras. E até a Alina respondeu aqui quando fala quais as barreiras para implementar um RH humanamente estratégico. É porque hoje, como os indicadores estão em muitas áreas diferentes da empresa, ninguém vai dividir o seu indicador com ninguém. Então, o RH está com os indicadores de RH. Então, o RH que lute e vai ficar falando a vida inteira de turnover, de absenteísmo, dos índices de RH. Mas é muito raro você ver uma estratégia transversal ou uma área, um investimento, porque aí está muito trabalho para você correlacionar o indicador. Eu liderei o time de cientista de dados da Meta. Não era sobre isso, mas eu sou cientista de dados. Então, eu sei como é difícil correlacionar indicadores. Se não tem um investimento para isso acontecer,
Não vai acontecer. E aí a felicidade vai ser sempre aquele lado ali que talvez vai para uma cadeira de massagem. E aí acha que então a pessoa está feliz porque tem uma cadeira de massagem na sexta-feira, ao invés de trabalhar liderança, segurança psicológica, pertencimento, engajamento, que até a própria felicidade você vai ver como é que a gente mede na ciência. No meu estudo, eu acabei de acordo com as melhores práticas do que tinha, você mede com engajamento, satisfação e comprometimento afetivo. E aí você vê os mecanismos dentro de 1 milhão de formas de medir. Mas tudo isso depende de indicadores de negócio. Senão, você, de novo, você não transporta. E aí você tem medo. E tudo que fica limitado, cada interpretação que for prioridade ali. Então, a cada não são prioritárias, é só isso. Ju, eu já te disse isso uma vez, eu vou dizer de novo, que eu não gosto de ouvir a Ju, que eu saio da cabeça assim, cabeção, sabe? Totalmente. Borblando, sabe? E o pior é que eu não acredito muito nessa parte de felicidade no trabalho, né? E agora? Eu levei um tempo. Não, então, eu fiz uma imersão com a Renata Rivetti, que é o CHO, eu fiz o curso dela. E assim, muda muito a nossa perspectiva, porque a palavra felicidade é muito ampla, né? A ideia para mim de felicidade é eu acordar feliz para ir trabalhar. Isso nunca aconteceu, nem depois do curso. Mas eu acho que volta naquilo que a gente estava falando, do pertencimento. Sim. Felicidade para mim no trabalho é ser respeitado, sabe? É estar lá e entender que eu tenho um plano de carreira, que eu tenho feedback, que eu tenho as minhas demandas definidas, que eu sei o meu horário de entrar, de sair, que eu não me sinto sobrecarregado, que eu não tenho chefe me cobrando, que eu não tenho alguém em cima de mim. Então, aquele pertencimento também faz parte dessa felicidade, porque acho que a palavra felicidade, por muito tempo, me ecoa que eu vou chegar aí para um parque de diversão. E não é isso. Às vezes eu vou com vontade de querer voltar para a cama e dormir, mas no ambiente de trabalho eu não tenho nada que me faça ser agredido, sabe? Não tenho pessoas me tratando mal, eu não tenho olhares diferentes, eu não me sinto uma pessoa não grata. Então, eu acho que a felicidade é mais o pertencimento mesmo. Tanto que você falou da liderança, que o pessoal turnover, a maior parte do turnover hoje em dia é por causa de liderança. Raramente a pessoa pede demissão por causa do salário. Se eu for olhar, a maior porcentagem pede demissão por causa da cultura da empresa ou porque não se sente satisfeito com o líder que tem. E aquilo, né? Um funcionário satisfeito, né, é o engajamento orgânico da empresa. Não tem marketing melhor para a empresa do que alguém que fala bem de onde que está. E há uma indicação que é assim, o senhor tem que às vezes não vai chegar cheio na empresa, mas ele também pode sair vazio. Às vezes o que acontece você está vendo é que o tanque ele já não chega cheio, porque a vida já não está fácil para mim. Eu sempre, quando eu olho uma pessoa, eu imagino que ela tem 10 demônios igual. Porque todo mundo tem 10 demônios igual, assim. Todo mundo aqui está divorciando, está com filho adolescente problemático, está cuidando de pai idoso. Gente, porque essa é viver, né? Sinto muito. Viver é isso. Perdi minha mãe fazia um mês e eu cheguei para dar uma palestra no Serasa quase alguns dias depois. E nesse era. Então, estavam lá os meus demônios, minha mãe pinturada, meu corpo. Eu falei, nossa, gente, enfim. Porque era isso. Então, sempre que você olhar para uma pessoa, imagina que ela tem 10 demônios. Mas não dá para as pessoas saírem com o tanque mais vazio do que aí. Esse que é o problema. As pessoas já estão com o tanque vazio e quando chegam, saem na reserva. Então, assim, como a gente fazer com que esse ambiente para todos, ele seja um ambiente que, tudo bem, você não precisa necessariamente encher o tanque, mas também você não vai esvaziar aquele tanque daquela pessoa que de uma analogia meu boba, mas é muito isso que eu tenho visto. Posso só complementar? Eu acho que o mais importante é que isso depende muito para cada um, né? Porque para cada pessoa tem uma felicidade diferente, né? Busca algo diferente. Algumas pessoas se sentem mais felizes de um jeito ou de outra, né? Uma correspondência diferente. Então, depende muito da sua expectativa também para você ser atendido, né, com essa felicidade. E é importante o papel do líder nisso, porque o líder vai tentar também identificar, medir, mesmo que seja intuitivamente, mas buscando, né, essa felicidade de cada um. À medida que ele ignora, ele também tem um resultado pior. Se ele não conversa, ele não se aproxima, tem, né, essa resposta. É bem importante, né, os líderes também entenderem essa noção, né, e não desgastar, senão ele vai, né, deixar todos com o tanque vazio. Ter a condição da empresa. Esse apoio, Ju, um líder também.
Então, o líder é gente também. Então, quem é que cuida de quem cuida, né? Exatamente, a Ju até deu uma deixa aqui. Aliás, a gente tem um programa hoje de líderes. 1 ano e meio nós treinamos aproximadamente. Tem sido uma experiência muito legal, um dos módulos hoje, onde a gente não necessariamente fala de felicidade no trabalho, mas de bem-estar de uma forma mais generalizada, né? Bem-estar e o impacto disso, mas saúde mental e felicidade no trabalho. E como que esse líder lida com todos esses dados e com essa responsabilidade. Mas, além da responsabilidade, o que ele tem feito também para cuidar de si? Tem uma pergunta que a Ju faz no módulo, e é muito interessante. Ela fala, e se hoje o tóxico for você? E aí? Como é que você vai lidar com isso? E aí eu brinco, né? As meninas do meu time estão aqui. E aí eu brinco sempre com uma delas. A gente brinca assim, fala, olha, hoje eu estou hormonalmente afetada, então não vamos falar sobre isso hoje. Mas é uma forma que a gente encontrou de que nos nossos dias mais difíceis a gente possa se respeitar. E não falar, de repente, de assuntos que, de fato, vão por outros caminhos. Então, de fato, a liderança tem esse papel. Mas não é só a liderança. E aí eu vou levar para uma outra questão, agora falando sobre olhar para dentro de casa como RH mesmo, né? Afinal, não adianta a gente falar de cuidado e manter na empresa processos que adoecem as pessoas. Às vezes a gente tem processos mal desenhados, ou tanto tempo, estamos assim, né? E agora o mundo é outro. E aí, muitas vezes o próprio RH mantém essas práticas que não estimulam e não incentivam a diversidade, não estimulam e não incentivam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Sim, temos ainda pessoas que mandam WhatsApp no domingo às 21 horas sobre trabalho. E muito menos sobre felicidade no trabalho. E aí, como garantir, então, que nós, como RH, não sejamos os primeiros a desalinhar esse discurso da prática? Lina, quer falar? O RH precisa ser estratégico, mas ele precisa ter esse espaço. Enquanto a empresa também não cria essa prioridade, né, de pessoas, vai ficar, né, difícil que o RH tenha essa voz, que o RH possa aplicar tudo aquilo que vem, né, com os seus princípios. Por exemplo, eu ouço muito, né, quando a gente fala de diversidade, o RH ele quer cumprir metas que a empresa mesmo coloca, de ter um time mais diverso, e aí na hora de fazer um recrutamento de seleção, né, o RH é impedido pelos próprios líderes, né? Não quero pessoas diversas na minha equipe, né? Então se vire com outras, porque você vai conseguir os percentuais com outras áreas. Como assim? Então a diversidade ela precisa permear todos os níveis, todas as áreas, independentemente das suas características. Então, assim, se o RH não consegue responder devidamente para esses líderes que têm esse tipo de pedido, né, que não bate com o que a empresa precisa, vai ter esse desalinhamento. Então, o RH precisa, de alguma forma, convencer. Ele é um grande facilitador, mas também é um grande, né, convencedor de ideias e princípios e estratégias, mas tendo que, muitas vezes, fica vencido, né? Então, é uma luta, né? É um diálogo intenso, né, que precisa ser sempre colocado, né, à frente. Não adianta trabalhar a diversidade só nos dias comemorativos, né, precisa ser algo que a empresa vai levar de uma forma bem mais constante e mais fortalecida. Nesse sentido, eu vejo que o RH vai, né, ganhar muito à medida que ele ganha números, né? Então, quando faz pesquisas, por exemplo, aqui na FIA, nós conduzimos a pesquisa Lugares Incríveis para Trabalhar, em que a gente vai ter um levantamento de como anda a condição de saúde, qualidade de sono, níveis de estresse, motivos que causam esse estresse, que são extremamente relevantes. Para o RH justificar isso, né? Se o RH, ontem mesmo, eu estava com uma empresa conversando, falando de algumas coisas, e apareceu ali um número, né, que é muito raro acontecer. Geralmente, as pessoas reclamam de processos e rotinas, mas, nesse caso, a empresa tinha 40% só de concordância dos funcionários de que os processos estavam eficientes. Eu falei, imagine o quanto que isso não é pesado para as pessoas, né? Se elas estão falando que a rotina vai mal, é porque isso é retrabalho, isso é
conflito entre áreas, isso é um monte de coisas que sobrecarrega as pessoas. Então, a pessoa que estava ali ouvindo, né, era um time de RH, eles falaram, nossa, adorei esse número, né, vou levar para a gestão, porque só o RH falando que o processo está ruim, não adianta muito. Mas ele levando que 40% só concorda, e a média da empresa é mais de 80%, é discrepante. Né? Então, eu acho que o RH, quando tem números, quando tem justificativas, quando tem argumentos científicos validados, ele ganha espaço. É isso que ainda precisa ser cultivado. Não adianta só chegar com achismo ou só com intuição. Eu já vi esse filme, na GPTW é conhecido como... E aqui me fez lembrar, surgiu na minha mente agora, uma lembrança de um case que a gente teve numa das empresas adquiridas. O Felipe queira complementar. A questão do RH está aberto para o que está acontecendo hoje. Uma das empresas trouxe um case de um homem trans que teve uma gestação. E como que é o seu programa para mulheres? Quão aberto ele está para conversa? E para mim foi assim, minha cabeça falou, uou, nunca Mas aí tinha a minha parado para dúvida pensar. é um programa de gestante para homens, Pois é. não é para mulheres. É um homem trans. A nossa sociedade precisa começar a entender que existe uma coisa muito distinta entre orientação sexual e identidade de gênero. Eu acho que o principal que a gente precisa entender sobre isso é que a minha orientação sexual é com quem eu me relaciono. A minha identidade de gênero é quem eu sou. Ele é um homem trans. Tudo bem, a gente está usando a nomenclatura trans porque a gente precisa de rótulos na sociedade para tentar entender. Mas ele é um homem. É um homem que está grávido. Meu Deus, todo mundo... Meu Deus mesmo, que o pessoal vai falar sobre Deus, sobre religião, sobre abominação. Mas a realidade é que estamos em 2025 e até hoje a gente não reveu as nossas políticas de benefícios das empresas. Ah, porque a gente tem 6 meses para gestação. Aquilo é um homem. O homem, quando é homem, ele vai dar à luz, por ser um homem trans, ele tem que ter os mesmos direitos. Por que a licença paternidade é de 1 semana? Desde quando a mulher tem a obrigação de passar 6 meses dentro de casa cuidando do filho sozinho? O pai não fez também? Por que a licença não é para os dois? Porque eu tenho certeza que aquela mãe precisa da ajuda do pai para cuidar do recém-nascido. Por que se coloca na mentalidade da sociedade que a licença maternidade tem que ser da mãe, como se ela fosse a única, obrigatoriamente, a cuidar da criança? Que mundo que ela vai ficar em casa e o marido volta para o trabalho? A gente está perpetuando uma ação machista, de achar que o homem vai ter que prover o dinheiro e a mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos. Não, vai ser os dois. Por que não? Então, a ideia que a gente coloca hoje em dia é o de questionar, é o de provocar. Está na hora de mudar essas regulamentações. Está na hora de mudar essas leis. Algumas empresas já estão começando. Tem empresas que dão o mesmo período para os homens de licença paternidade, tá? Mas ainda assim, 95% ainda segue a lei, que é o básico. Então está na hora de mudar a lei. Porque eu te garanto que se não fosse a lei sendo mutável, enquanto a gente vai protestar, enquanto a gente vai contestar, a mulher não estaria votando hoje, não é mesmo? Porque há pouco tempo atrás vocês não tinham direito a voto, que é ridículo. Como algum tempo atrás, pessoas pretas não podiam entrar em certos locais porque era crime. A gente tem aí o exemplo gigantesco, fora do Brasil, de Rosa Parks, que tinha que ceder o lugar do ônibus para outra pessoa se entrar simplesmente porque ela era negra. Hoje em dia isso é considerado racismo, é crime. Então eu acho que aos poucos a gente vai começar a mudar as leis a partir do momento que a gente começa a questioná-las. Por que o homem trans? Como que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai ter que criar uma lei para isso. Exatamente. Eu acho que o papel dos aliados é muito importante, até a gente se fazer um letramento mesmo desses temas. Porque muitas vezes a gente se envolve no tema porque é alguém da família ou você tem uma questão pessoal com aquilo. Se não, é isso. O tempo é curto, você não se envolve. Só que o papel dos aliados é essencial para promover essa transformação. Então, como é que a gente, dentro das organizações,
como podemos tornarmos aliados para essas causas. E a provocação, né? Aquilo que a gente falou. Se eu estou em um local e eu estou vendo que esse local não é diverso, se cabe a mim, eu me coloco em um posicionamento de letramento, se eu me coloco em um posicionamento de fator da mudança, eu tenho que ser a pessoa que vou questionar o RH o porquê que isso está acontecendo. Nenhuma mudança ocorre com a gente sentado aqui esperando alguém ter uma luz sobre a cabeça e vir mudar. Se a gente não contestar, se a gente não provocar, se quando tiver um dia do LGBT, se porventura quiserem fazer agora que foi junho, eu estou aproveitando a pauta, e eu estou dentro de uma empresa, eu quero que uma mulher travesti preta vá para lá, porque ela foge de todo o recorte que eu tenho dentro daquele local. A gente precisa chocar e a gente precisa mostrar que não existe uma diferença de pensamento intelectual entre as pessoas. Todo mundo é inteligente, todo mundo é influenciador de alguma coisa. Cada um de vocês aqui pode não trabalhar com criação de conteúdo, mas cada um de vocês influencia, de alguma maneira, o convívio que vocês têm, o local que vocês vegem. Vocês estão na empresa de vocês, o grupo de trabalho de vocês influenciam aquele grupo. Então, todo mundo é influenciador de alguma forma. Basta entender se você está influenciando para aquilo que você acredita que é o certo. A cabeça fica, de fato, borbulhando. Bom, a gente já falou aqui, o RH ele pode até impulsionar pontapé inicial aí de transformação, sustento e a liderança. Não vou perguntar, então, qual é o papel da liderança, porque a gente acabou de falar. Mas, Ju, como você já falou que, né, que você é mestre pela Fundação Cabral dessa pesquisa inovadora sobre a influência da liderança para os colaboradores, na sua opinião, falta na liderança para que eles realmente, ou nós realmente, abracemos essa pauta. Eu acho que, assim, se fosse para simplificar muito, eu acho que apoio. Tá? Né? Assim, eu acho que apoio, e esse apoio pode ser traduzido em processos, ele pode ser traduzido em estrutura, ele pode ser traduzido em treinamento. Né? Esse apoio, o que significa apoio? Né? Vamos pensar aqui tantos itens, porque é nosso dia a dia. O apoio é você sentir que aquilo que você vai colocar em prática vai fazer a diferença para a sua liderança. Porque todo mundo tem um líder, né? Todo mundo tem um chefe. O problema é que as agendas, muitas vezes, elas são diferentes. Você tem líderes tendo as coisas individuais e se destacando para aquilo, mas a própria liderança germinal nunca é reconhecendo, é que não vai fazer diferença nenhuma. E aí esse líder chega um momento que ele passa a ficar sem força para nadar. Então, acho que você tendo as melhores práticas, os mecanismos e uma cultura, né? Aliás, a Arina fala muito desse tema do que eu, uma cultura que priorize essa liderança no centro de tudo isso, vai ficar muito mais fácil para se interagir. O que a gente vê hoje é que parte muito mais de um desejo individual e de uma característica pessoal determinada. Então, você tem determinadas características do líder e ele coloca em prática ali do jeito dele, ele acha aquelas brechas. Só que se isso fosse um sistema, se isso fosse um processo, ficaria muito mais fácil. Por isso que hoje, quando a gente fala, e a Ina comentou disso, um dos temas que a gente tem visto também, uma das formas de ateizar isso, é primeiro do que a gente está chamando na ciência de produtividade sustentável. Tem muitos estudos sendo feitos nesta área, que é o quê? Quando você consegue não deixar de ser produtivo, porque hoje está aí para lucro, mas você fazer com que isso seja de uma forma sustentável, para entender quais são as barreiras, entender o que pode ser mudado e definir suas batalhas também. Porque não adianta a gente achar que ele vai chegar e vai mudar tudo de tudo. Não, defina 1 ou 2 batalhas por quarter, e aí faça a medição correta, mostre o resultado daquilo e você vai fazendo esse crescimento acontecer. Mas eu diria que o que falta é esse apoio, né? E o aluno pode ser traduzido de muitas formas. Eu acho que a Helena pode até completar em algum momento, porque ela é uma especialista maior do RH, mas eu acredito previamente que o RH, na própria contratação dessas pessoas, num onboarding, como todo mundo fala, onde se apresenta uma cultura e valores, eu acho que começa ali, de certa forma, a responsabilidade dele entender até onde é o seu limite numa empresa. Porque um onboard bem dado, uma estruturação de valores muito bem feita,
um onboarding, porque aí eu vou bater em um ponto muito interessante. Tem muito onboarding em empresa que apresenta valores da empresa, que apresenta o que você vai trabalhar, apresenta qual é o benefício, qual a ferramenta usa, qual o banco que você vai receber. Mas falta ali uma aula de diversidade e inclusão, porque eu tenho, para mim, Lina, você pode até complementar, mas a empresa passa a ser a minha segunda casa ou às vezes a primeira. Então, assim, muita gente acha que não é papel da empresa letrar, treinar, mas eu discordo. Eu acho que se ela quer se colocar em um ambiente a qual ela é multiplicadora de conhecimento e ela quer ser um portfólio para outras empresas, ela tem que letrar, ela tem que ensinar, ela tem que falar de diversidade, ela tem que falar o que é certo, ela tem que falar o que é errado. E falta muito isso. E acho que o RH poderia ser uma ponte muito importante nessa junção. Então, raras empresas que eu conheço, mas que colocam essa parte de diversidade e inclusão desde o início. Não só isso, mas depois que ela já começou, ela também obriga, né, que todo mundo passe por esse treinamento. E é uma obrigação mesmo, né? Tem metas para os líderes de que façam, né? E não é um treinamento que é uma conversa de 1 hora, né? Algo que vai bem além, porque à medida que as pessoas incorporam essas ideias, elas conseguem aplicar isso no dia a dia. Quando eu converso com líderes de empresas que são altamente engajadas em diversidade, a conversa é totalmente diferente. Ela não tem barreira, ela não tem os porquês, ela não vai perguntar coisas básicas, né, de por que existe, por exemplo, uma ação afirmativa. Ela simplesmente compreende. Né? Grande parte da população, gente, não está interessada em diversidade. Está interessado só em ganhar seu dinheiro, seu salário, ir lá fazer seu trabalho, pagar sua água, sua luz, seu aluguel, comer e viver. Ele não está interessado em saber... Quem é de grupo majoritário não está interessado. Exatamente. Não, eu digo assim, até mesmo pessoas que são diversas, por não terem o conhecimento, não se aprofundar, elas vivem uma realidade de o trabalho é o meu ganha-pão. Eu vou para ali para fazer o meu arroz com feijão, pegar meu salário no final do mês. Mas não é porque aquela pessoa é ruim ou porque aquela pessoa... É porque ela não teve acesso a esse tipo de ensinamento. A gente tem que lembrar também que o Brasil... Novamente, São Paulo é uma realidade totalmente diferente do que a gente vê do restante do país. Tem locais que a palavra diversidade é vista como coisa de viado. E eu vou usar essa palavra porque é a palavra que se utiliza. Eles não entendem essa conotação da importância. Então, assim, eu acredito que tentar trazer mais para os RHs que representam as empresas essa necessidade de letramento, de onboarding, de conhecimento de diversidade ao se entrar na empresa, ajuda muito. Principalmente para evitar até futuros atritos e preconceitos. Porque se eu já dou de cara na primeira semana da empresa com uma palestra sobre diversidade, abrindo caminhos em vários outros temas, essa pessoa, por mais preconceituosa interna que ela seja, ela vai entender que ela está entrando em um local que ela não vai poder fazer merda. Exato. Tipo, opa, aqui é diferente, né? E é diferente, aqui eu não vou poder fazer a minha piada homofóbica. E, de fato, assim, existe um desafio para a empresa, que é o investimento nestes processos, porque muitas vezes essas pessoas não saíram no mesmo lugar. E aí, uma das desculpas, e é uma desculpa de um momento de crise, ela fica ainda mais evidente, é que, olha, essa pessoa não está performando e ela, de fato, não vai performar. E quando a gente fala de uma mulher travesti, trans, whatever, né? Os dois estão certos. Os dois estão certos, né? Mas é que eu falei agora, eu falei, não, se a gente fala trans. Ou uma pessoa preta, essa pessoa muitas vezes não foi fazer um curso de inglês na Austrália com 16 anos, e ela está concorrendo com uma pessoa que vai ter o inglês perfeito. Eu já tive caso no meu time na Meta, que eu queria contratar alguém como perfil preto, minorizado, e o que eu fazia com essa pessoa? Eu, enquanto gestora, eu tinha um trabalho dobrado, porque a pessoa não tinha o inglês fluente, não ia ter. Não tem como. Muitas vezes é utopia a gente achar que esse perfil da diversidade, muitas vezes, ele vai chegar prontinho. Um perfil LGBTQIA+, por que pareça, muitas vezes chega. Mas pronto, vamos... O LGB, ele chega. O T não vai chegar. O T, na verdade, para poucos que não conhecem, a expectativa de vida de uma pessoa travesti transexual no Brasil é de 35 anos de vida. Eu pego para o recorte de uma pessoa preta, é de 28 anos de vida.
Então, todos vocês aqui, acredito que estejam acima dos 28 anos, já ultrapassaram a expectativa de vida de uma pessoa travesti no país. Muitas dessas abandonaram a escola no meio da sua transição na adolescência, que se entenderam que não eram cisgêneras e começaram a se hormonar, começaram o tratamento e foram criticadas por um preconceito muito grande nos colégios que não terminaram nem o ensino médio. Então, vagas afirmativas são importantes para que a gente impulsione a vida dessas pessoas que já estão marginalizadas pela sociedade. Só que aí na liderança, quando chega, então o RH, sei lá, ajudou, completou, treinou, plana, entrou na reunião em inglês. Porque muitas dessas empresas, especialmente as que têm um programa afirmativo mais consistente, né, tem que ter isso. Então, por exemplo, eu, enquanto gestora, o que eu tinha que fazer? Tinha não, mas eu fazia. Eu entrava com essa pessoa em todas as reuniões para conseguir fazer, muitas vezes, as notas e depois repassar o que tinha sido falado. Para que essa pessoa conseguisse se posicionar, conseguisse produzir. Sem isso, muitas vezes, essa pessoa não teria um desempenho que é esperado e que os demais do time oferecem. Então, acaba sendo uma corrida que sempre vai ser injusta. Então, por isso que o papel dos aliados, o papel das práticas, o papel da tolerância, e não é nem a tolerância do discurso e não saber fazer a piadinha, mas a tolerância em ter alguém dentro daquele time ali que vai apoiar e quem vai ser o aliado que vai segurar na mão. E o líder, muitas vezes, é quem vai dar esse tom. Porque se o líder também entrar numas de, mas você tem que performar, ou você não está performando, ou aqui a nossa barra, porque isso a gente escuta muito, o tamanho da barra aqui é mais alto, não é da gente não acha que a barra é muito alta. Então, tá conta, então você sempre vai ter o mesmo tipo de pessoa. Então, assim, são várias camadas que, como a gente vai aprofundando, a gente vê que os desafios, de novo, são menores, eles requerem investimento e um contexto de crise como que a gente está vivendo, uma estruturação, uma estabilidade econômica absurda, né, o próprio país, e aí outros países aqui, que é Estados Unidos, que a gente se apoia muito também, vivendo aí um retrocesso, vamos dizer assim, aí acaba, né, esses programas vão ficando muito sem esse apadrinhamento assim, estratégico. Então, E é bom falar também sobre os Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Trump cancelou as pautas de diversidade e inclusão. Pessoas transexuais lá tiveram seu pronome alterados nos passaportes. Muitas empresas utilizam o campo brasileiro por mão de obra. Né? A Accenture é uma consultoria que atende, na sua maior parte, empresas multinacionais que preferem estabelecer as suas sedes aqui porque prefiro pagar em real do que em dólar. Né? O mundo capitalista é esse. Temos Deloitte, temos Tata Consultants, temos Infosys, todas essas estão cancelando as pautas. Só que deve ter 2 semanas eu participei do Fórum LGBTI+, com o Reinaldo Bugarelli, e uma coisa que ele falou ficou na minha cabeça, porque até então eu também estava pensando nisso de o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. O Trump cancelou nos Estados Unidos, isso reflete, mas a empresa ainda está no Brasil. Então, a gente ainda tem muito como segurar, como mudar, como protestar. Porque a Accenture não é uma empresa brasileira, tá, gente? Temos a Accenture Brasil, mas a Accenture, pasmem, é irlandesa. Nem é americana, é irlandesa. Mas rege-se pelo domínio da América do Norte e dos Estados Unidos, que é o seu principal capital. E o motivo do cancelamento das pautas de diversidade é que o Trump disse que empresas que trabalhem com a pauta de diversidade não terão mais contratos com o governo. Qual é a maior cliente dos Estados Unidos da Accenture? O governo americano. Então, tudo tem o teu alinhamento estratégico. Eu, como uma empresa, eu realmente tenderia a cancelar por mais das minhas pautas, porque ainda assim eu trabalho no capital. Porém, a Accenture não é obrigada a cancelar. Ela não segue mais diversidade. Infelizmente, tivemos uma fala muito triste do Rodolfo Eisenberg, falando que não vai ter mais cotas dentro da empresa dele, do próprio Fórum LGBTI. Por outro lado, é importante a gente entender que as empresas são feitas por nós. A empresa pode ser até americana, mas cada um dos 35 mil funcionários ali na Accenture são brasileiros. E hoje eu quero deixar claro, eu não sei se saiu a pesquisa, 18% da população brasileira é LGBT. 18% que é mapeável, tá? Porque a gente sabe que ainda pode ser um pouquinho mais do que isso. Só que 34% da geração Z se identifica como pessoas LGBTs.
Então, a gente está aí com uma nova geração que vai ter quase 1/3 da população vinculada a ser pessoas LGBTs ou pró-LGBT. Então, tudo isso é uma questão de timing. Estamos passando por momentos difíceis, mas que eles vão se transformar. E você pode ter certeza que muitas pessoas têm memória longa, tá? A gente fala que brasileiro tem memória curta, mas a comunidade tem memória longa. A gente vai lembrar exatamente quem foi as empresas que fechou as portas no momento que teve uma dificuldade. E é bom a gente pautar que desafios vão existir na diversidade, em ser feliz, em pertencimento, em qualquer outra área. Mas ser aliado, estar dentro de uma causa, não muda de um dia para o outro. Você não vai deixar de ser aliada só porque fulano de tal cancelou uma pauta lá, muito menos eu. Então, essa nossa existência, esses 34% da geração nova que estão chegando, são o futuro. Então, acho que a gente também tem que começar a pensar com quem a gente vai falar diretamente. Eu não estou interessado em falar com o geração X Baby Boomer que está cancelando a minha diversidade nesse momento. Mas eu quero muito falar com os 34% que vai gerir um país daqui a alguns anos. Então, é importante a gente também colocar a nossa força ao que importa. É o futuro. Infelizmente, a gente está indo para a reta final. E para que a gente possa deixar 10 minutinhos aí para perguntas, eu já vou para a última. Tá? Bom, se vocês pudessem deixar uma mensagem aqui, todos os profissionais de RH que estão aqui, querem de fato ser agentes de transformação, agentes de mudança e tornar o ambiente seria. Só para você, Ju. Gosto muito de uma frase do Viktor Frankl que diz: ter sido é a forma mais segura. Então, acho que quando a gente consegue ser aquela pessoa que propõe naquele dia, já é uma grande vitória. Então, a gente fica muito assim, nossa, o nosso legado. Ninguém vai para o trabalho querendo ser um péssimo líder, querendo ser um péssimo colega, querendo ser... A gente sempre vai para o trabalho com aquela intenção de fazer alguma coisa significativa. Então, eu sempre gosto de pensar, né, quem eu vou ser no dia de hoje? E eu acho que essa é uma pergunta que ela ajuda muito numa reflexão. Daquela pequena peça no quebra-cabeça que a gente vai montar todo. Então, eu acho que a minha... Pensem cada dia que trabalho com o que habilidades que vocês têm, com as emoções que vocês têm naquele dia, quem vocês... E a partir disso, tendo isso, eu acho que essas grandes transformações que a gente fala do de fora, ela vai começar com aquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance, às vezes, é um passo só. Ela vai fazer. Né? Eu queria trazer alguns dados que eu acho que são bem importantes da pesquisa FIA Lugares Incríveis para Trabalhar. Um deles é que a gente constatou no ano passado que 15%, um pouco mais de 15% dos trabalhadores, né, nós pesquisamos mais de 300 empresas válidas e mais de 224 mil respondentes, dizendo que estão com estresse excessivo ou esgotamento mental. Então, é um pouco mais desses 15% de estresse excessivo do que esgotamento mental. E o mais surpreendente é que uma pessoa com esgotamento mental, ela tem, né, uma percepção sobre o ambiente de trabalho 40% pior do que uma pessoa que não tem o estresse alterado, né, por causa do trabalho. E isso é muita diferença, né? Imaginem que a gente tem um grande grupo de pessoas, dependendo da empresa, esses números, né, podem alcançar mais de 30% do quadro de funcionários. E, por outro lado, somente 30% das empresas fazem um treinamento para que os líderes possam reconhecer sinais de problemas de saúde mental com a sua própria equipe. Então, a gente vê que está na mão ali, né, dos próprios gestores, conseguir reconhecer, conseguir conversar, e acontece muito pouco, isso porque é um grupo de empresas que nós pesquisamos que já tem, né, uma ótima proposta de gestão de pessoas, e mesmo assim, né, é uma prática pouco recorrente, e né, esse estresse excessivo, a gente sabe o quanto que né, muito pesado para as pessoas que vão ter consequências, né, com as suas vidas pessoais, com as suas famílias. Então, né, minha mensagem aqui é para que nós, independentemente do papel que nós desempenhamos, independentemente das nossas características, que a gente possa, né, contribuir para ambientes de trabalho mais saudáveis e felizes,
que a gente consiga encontrar nossos propósitos, porque, independentemente do nosso trabalho, né, a gente consegue alcançar isso. Obrigada. Bom, eu sempre gosto de voltar um pouquinho, porque eu penso que muito do que a gente falou aqui é mais sobre a gente calçar o sapato dos outros, né? É mais sobre uma empatia. Então, quem puder anotar e quem realmente quiser entender um pouquinho, eu acho que tem 2 séries que eu quero apresentar para vocês. Uma chama A Vida e a Morte, de Marsha P. Johnson. Eu acho que vai mudar a perspectiva de tudo que a gente falou aqui, está na Netflix. Eu queria muito que vocês assistissem uma série chamada Pose. P-O-S-E. São 2 séries que eu acho que vão fazer vocês entenderem exatamente o porquê a gente precisa se tornar aliado das causas de diversidade e inclusão. E vai levar vocês a alugar um apartamento ou talvez um triplex. De como que a nossa vida aqui hoje, nesse momento, é privilegiada. E o quanto a gente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas se a gente começar a tomar a frente do privilégio que a gente tem. Então, novamente, assistam Pose, P-O-S-E, e assistam A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson. Todos os 2 estão na Netflix. Aproveita que amanhã é feriado. Começa, porque tudo que a gente falou aqui só vai ser levado à prática de vocês, ou só vai levar à reflexão quando vocês realmente verem a realidade de outras pessoas. Porque aqui todo mundo é bonito e vive em São Paulo. Então, eu acho que é muito interessante a gente se colocar na perspectiva de quem realmente está sofrendo, para que a gente realmente seja a válvula da mudança. Obrigada aos 3 convidados. Eu tenho certeza que vocês anotaram algumas perguntas. Quem quer começar? Acho que eu posso só dar um adentro. Eu fiz a mediação no painel do RH Summit, que a ideia foi chamar Entre Gerações. Eu sou milenal, eu nasci em 1988. A gente chamou a Lê Petrigalha, ela tem 55 anos, então ela estava na geração X. Chamamos o Eric Dias, que é um influenciador aí que trabalha muito com a GUP, ele é geração Z. E chamamos o filho da Isabela Cavalheiro, que é a CEO do Grupo Troca. Ele tem 15 anos e ele é geração alfa. Então, o que a gente estava mais debatendo ali, e a gente percebeu, é que todo mundo tem um propósito de trabalhar com uma direção única. É o propósito de crescimento profissional, de aprendizado, de promoção, de carreira e até mesmo da aposentadoria, se algum dia alguém conseguir. Mas a ideia em si, que todo mundo tirou ali, que essas gerações, a dificuldade ainda é a comunicação. A geração Z é uma geração que ela quer tudo do imediato, ela quer tudo agora. Nasceu com o celular na mão, ela já acha que, não sei se vocês viram uma pesquisa, mas a geração Z passa 9 meses no ambiente de trabalho e vai mudando de um trabalho para o outro. Enquanto eu, que sou milenial, para mim isso é surreal, eu fiquei 12 anos na mesma empresa. Como eu tenho parentes, meus pais, que ficaram 40 anos no mesmo lugar. Então, assim, eu acho que a gente vai aprender a conviver a partir do momento que a gente criar rodas de conversa. Eu acho que o que precisa dentro das empresas que vão ter hoje 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo é a comunicação. E a dica que eu dou e que tem funcionado e funcionou na Accenture até setembro, quando eu me desliguei, o que acontece? Uma vez no mês, existia uma roda online ou presencial chamando todo mundo sobre um tema específico escolhido anteriormente, para que cada uma pessoa de uma geração falasse o que achava daquele tema. Para trazer essa convergência de pensamentos, cara, eu vou falar sobre o bolo de fubá. Aí tem aquele cara da história, aí tem o geração Z, eu só vou e compro numa padaria. Aí tem o alfa, minha mãe faz. É um modo de dizer que cada um tem o mesmo pensamento sobre aquele mesmo objeto, aquela mesma coisa, aquela mesma ideia. Então, falta a gente integrar. Não é falar de geração, é unir geração. É a gente trazer todas elas para falar sobre o mesmo tema, sem exclusão. É porque a gente está falando de inteligência artificial, tecnologia. Ele tem 60 anos. Tem 60 anos e vai falar, e vai usar, e vai mexer, e está tudo bem. É a gente entender que aquele ser humano faz parte da sociedade, indiferente da idade. Então, é unir a geração, para mim, é criar vínculos para que todos conversem entre si.
Eu acho que uma das grandes questões para a gente, enquanto profissional, é que a gente quer. Todos nós queremos ser relevantes. Quer chegar no trabalho e saber que aquilo que a gente vai fazer vai ter relevância. E muito do que eu vejo pelos estudos e nesse conflito geracional é que a forma pela qual cada um vai ser relevante é muito diferente. E, por exemplo, aí tem um estudo que fala da inteligência fluida e da inteligência cristalizada. Eu tenho praticamente 50 anos. Então, a minha inteligência hoje já é uma inteligência cristalizada. Ela não está necessariamente, ou o meu sweet spot, ele não vai estar na inovação. Ele vai estar muito mais em consolidar todas as ideias, tudo que eu vi, isso, tudo que eu estou lendo, e fazer isso virar uma terceira coisa. Já para a geração Z, por exemplo, como esse pensamento é muito rápido, e essas ideias elas vêm muito rápidas e tudo mais, é uma inteligência muito mais fluida. O que acontece é que a nossa inteligência fluida, depois de uma certa idade, ela cai, e a inteligência cristalizada aumenta. Isso é um estudo, depois eu posso mandar para vocês, enfim. A grande questão, fora essa da comunicação, é que a maneira pela qual a gente vai ser relevante, ela vai mudar, e isso vai fazer com que eu, que tenho inteligência cristalizada, não possa concorrer com quem vai ter a inteligência fluida. Aquele não necessariamente é o meu lugar. O que não significa que uma pessoa de 50 não possa ser inovadora. Pode. Mas não necessariamente é aí que vai estar o maior valor. Então, quando a gente entender esses papéis e relevâncias e o impacto que cada um vai fazer com as suas fortalezas, aí tem toda aquela questão dos valores, do que tem de fortaleza e de perfil, mas pensando nessa questão da relevância, quando a gente entende esses lugares, fica muito mais fácil estabelecer esse diálogo. O problema é quando essas pessoas, ou até a geração Z, acha que está lá muito opinativa e sabendo com profundidade de muitas coisas que ainda não sabe, ou a gente que já tem uma inteligência cristalizada achando que vai ser a rainha da inovação, que eu vou chegar super inovando um monte de coisa incrível. Às vezes não vou, o meu papel vai ser outro. Então, acho que entender um pouco esses lugares e saber como fazer o impacto, vem muito de uma autoanálise, eu acho que é fundamental para que essa comunicação aconteça, para que os passos sejam também bem definidos. Esse estudo é muito interessante. Trabalhar juntos, né? Exatamente. A gente precisa unir os dois. Exato. Só que o problema é quando a gente quer se deslocar. É eu achar que eu vou chegar e vou na meta e vou ser super inovadora. Imagina, você tem uma pessoa fluida, uma pessoa cristalizada, o melhor dos dois mundos trabalhando junto. Não é? Mas é a realidade. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de diversidade etária também. Pessoas mais novas, elas veem o mundo com uma visão totalmente diferente. Eu te falo por uma perspectiva que eu tenho um sobrinho de 4 anos, ele mexe no celular melhor do que eu. E eu não estou zoando. Ele já sabia mexer em coisas que eu nem sabia. Eu estava comendo terra naquela época. E ele nasceu com o celular na mão, que a geração alfa, que a gente está falando de 15 anos, e a beta, que já nasceu com o celular na mão, eles têm uma transformação digital e uma facilidade de acessar esses conteúdos maior do que a nossa. Então, é unir a sabedoria de quem viveu o antes, o que a gente nasceu, a gente milenal, no caso eu, o milenal, você acha que é a geração X, a gente tem essa condição de a gente nascer e vivenciar a ascensão da internet. Eu nasci antes da internet, então eu vivenciei a ascensão da internet, eu vivenciei a ascensão do celular, a gente está vivenciando a ascensão da IA, e essa galera já nasceu com a IA na mão. Então, assim, a gente consegue compartilhar uma vivência que eles não tiveram, e a gente começa a aprender a vivência que a gente nunca teve. Eu não tive uma adolescência com a internet e inteligência artificial, a ponto de eu apertar um clique e eu aprender o que eu quiser no mundo. A minha época, eu ia para a biblioteca, não sei se vocês lembram, da Barça, fazer pesquisa de colégio. Essa galera responde um trabalho de colégio com um clique no ChatGPT. É diferente, então as perspectivas são importantes. É a forma de fazer impacto também. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer todos os pontos que vocês trouxeram. Assim como o Felipe, eu também fiz formação com a Renata. E sou muito apaixonada pela área. E aí a minha indagação é a Juliana. Considerando a tua expectativa, profundidade, né? Qual que seria, na sua visão, a estratégia mais impactante que as empresas podem adotar hoje para não mitigar o estresse, o burnout, além das iniciativas que a gente chama de fatores higiênicos, que as empresas levam como benefício? Acham que um vale transporte, um vale alimentação, seria um maior benefício para
colaboradores. Pergunta, obrigada pelo imenso. Ele não é imenso, está só no começo da jornada. Estou só muito curiosa e muito estudiosa. E ando esquecendo o nome de tudo que Ela é eu modesta, gente. O nome da autora lá da Anne, do Segurança Psicológica, não veio até agora, gente. Um absurdo. Tem um sobrenome, gente. Olha que absurdo. Sumiu. M. Edmondson. Meu Deus do céu, nossa, eu não ia dormir sem. Eu já estava aqui e falei, vou pesquisar o nome. Desculpa. Então, vamos lá. Eu acho que é importante a gente. E essa é uma definição muito difícil de fazer entre o bem-estar e felicidade corporativa. Debateu bastante. Quando a gente fala de bem-estar, hoje, nas organizações, a gente está falando de objetivos ou de conceitos muito objetivos que vêm saúde mental, que vem aí pensando em processos, né? Vem os benefícios, vem os processos, você tem essa questão da ergonomia do ambiente, você tem tudo que é muito objetivo e fácil de mensurar. Quando a gente fala de felicidade corporativa, a gente adiciona o significado que cada trabalhador atribui à experiência de trabalho nesse processo. Por isso que muitas vezes a felicidade corporativa ela acaba sendo um guarda-chuva um pouco mais amplo. Sendo que saúde mental ele é a base para todos. O que a gente vê hoje como alguns pilares importantes deste processo, e especialmente porque quando a gente fala de felicidade corporativa, a gente está adicionando significado, e o significado ele é subjetivo por natureza, e aí você vai ter engajamento, você vai ter pertencimento, vai ter a própria satisfação medida ali com alguns pilares, e aí eles podem variar bastante e tal, acaba tornando esse trabalho um pouco mais complexo, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente vê a NR1, que acabou agora sendo adiada, mas voltou, e que está muito na pauta da discussão, a gente está abrindo o leque para que esses temas acabem fazendo parte dos processos da organização. A produtividade sustentável também acaba sendo um outro pilar. Segurança psicológica acaba sendo um outro pilar. Eu acho que quando a gente está, e aí respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, que é uma pergunta ampla, é importante a gente definir quais as batalhas para aquele período e como aquilo vai ser acionável para a organização. Porque, e o acionável aqui significa como é que vai ser consistente, porque não adianta a gente achar que vai fazer uma iniciativa um quarter só, sei lá, um trimestre, e que aquilo vai surtir efeito. Não vai. Para a gente conseguir uma medição consistente, você tem que ter programas de, no mínimo, 1 ano de duração. Né? O seu programa lá de liderança, ele dura quanto? Esse que a capacitação em si? O processo. São vários encontros online e presenciais, 3 ou 4 meses? 4 meses. 4 meses, tá vendo? Isso é só um programa de liderança, sem contar os outros 20 Exato. que você tem na sua área, que eu sei que são Sim. vários. Então, assim, não adianta a gente achar que com aquele programinha, e só porque chamou eu sou muito chamada para dar palestra. E eu vou. É isso. Uma vez por não ano. Resolve o problema. Quando eu sou chamada para palestra, eu vou e falo, olha, qual que é o nosso objetivo aqui? É abrir a discussão, gente. Mas na hora que essa pessoa voltar para a mesa, ela vai estar infeliz do mesmo jeito. Eu vou dar algumas ferramentas que vão ajudar, mas não é o melhor caminho. Então, esses programas, eles levam tempo. E aí, custa dinheiro. Isso não vai refletir no bônus imediatamente. Não reflete. Não reflete no bônus imediatamente. E você precisa de muitos processos ali para amarrar. Então, de novo, os desafios são enormes, mas eu acho que por isso que hoje, quando a gente tivesse que escolher uma coisa, eu escolheria a segurança psicológica, porque ela consegue abranger muitas coisas. Ela consegue abranger a questão da diversidade, criando um ambiente onde essas pessoas vão se sentir incluídas. A gente já sabe que times diversos, eles colaboram, ou times diversos, eles inovam mais. A gente já sabe que pessoas com humor positivo, elas colaboram mais. Então, você consegue ter um retorno indireto em muitas frentes. Mas, de novo, é difícil medir. Precisa de muita intencionalidade, sabe? Eu respondi a sua pergunta. Edmondson. Tem aqui. Olha, eu vejo. Então, eu acho que é que você falar
eu trabalho muito com a e a Heineken criou a diretoria. Fez a Feliz tornar-se um estratégico. Eles estão levando o programa agora para a então, extrapolando algo que começou no Brasil, quase que isolado ali, né? Porque a Heineken mas foi tão consistente o trabalho deles, e lá eu sei, eles têm muitas iniciativas. Eu, por exemplo, estou num projeto com eles que dura 1 ano. E esse é um dos projetos, assim como eu estou com uma Ana também que dura 4 meses, e tem vários outros projetos. Então, eu acho que no Brasil, né, dentro da minha experiência, eu tenho a Heineken, a Serasa, a Chili Beans também tem um processo bem interessante, trabalhando nessa área de felicidade. E aí, o que eu digo aqui? Eu estou considerando que essas empresas que são que têm mais êxito nisso, porque a felicidade corporativa faz parte da estratégia de negócio. Mas tem várias outras que estão indo numa direção de fazer com que isso se torne uma pauta, como, por exemplo, a Vale, como, por exemplo, tem algumas empresas de saúde que eu já tenho visto, eu não posso citar nome aqui, que a gente está num projeto que ainda não é público, mas eu já vejo a iniciativa como um primeiro passo. Agora, tornar isso como pilar estratégico, eu sei que a McKinsey também, a McKinsey tem uma parte importante lá, mas não necessariamente aterrissou no Brasil, assim, global. E aí da Accenture também, pode contar aí que eu acho. A Accenture ela começou com uma transformação na necessidade de cumprir alguns critérios. Vamos começar aí que qualquer empresa com mais de 100 funcionários ela tem que ter uma pessoa PCD para trabalhar, uma norma. Então, ela foi entendendo isso, e o que acontece? Antes dessa desventura em séries do Trump de fechar essas portas, a diversidade era uma pauta muito grande já lá fora. Então, muito do que a gente tem hoje foi até mesmo copiado do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, assim, a Accenture acabou implementando 5 comitês internamente dentro da empresa, onde os seus sponsors, os seus líderes, são pessoas que representam o comitê. Lá tem o Awake, que é acordar aí para equidade das mulheres no mercado de trabalho, tem o Sem Barreiras para pessoas PCDs, tem o Color Brave para pessoas pretas e pardas, tem o Cross Cultural, que é das pessoas que vêm de fora, imigrantes para o Brasil, e tem o Pride, que é o comitê LGBT. Então, essas ações, a criação desses comitês, foi algo que para eles não levantou dinheiro, vamos colocar, eles não gastaram para conseguirem criar essas pautas internas e colocarem pessoas internamente da empresa como responsáveis para realizarem encontros, eventos e até mesmo internamente repassar informações qualificáveis para todo o grupo. Então, isso para mim já é uma forma de você poder colocar uma diversidade que gera um pertencimento, que gera uma felicidade. Tudo em cadeia, vocês conseguem entender? Desde o onboarding do treinamento, que pega o líder, que pega o pertencimento, que pega o comitê, que vem a felicidade no trabalho, que vem a produtividade, com a maioria. Então, quanto mais a gente respeita a diversidade do nosso país, dentro da nossa empresa, mais isso refletua dentro do orçamento final. Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, principalmente para a Aline e para a Juliana. Eu estava vendo ontem alguns dados do DataSUS, e eu vi que as doenças relacionadas ao trabalho e burnout feminino é muito maior. E então, eu acho que por várias questões, né, talvez dupla jornada, tem as questões hormonais, como a Ana Paula falou, mas eu queria saber a visão estratégica de vocês para ter essa equidade de gênero maior e esse apoio feminino dentro das empresas. Obrigada, Stephanie, pela pergunta. As empresas têm trabalhado, né, com a pauta de equidade de gênero há alguns anos, mas ainda eu vejo como recente e ainda faltando forças, né? Mesmo que a gente veja grupos, comitês sendo formados para discutir, ainda são muitas conversas, falta autonomia, falta orçamento para essas iniciativas realmente acontecerem, mas esses dados são super claros, né? Acho que não só do DataSUS agora mais recente, mas todos os outros, inclusive da própria pesquisa da FIA, a gente vê quanto que as mulheres têm muito mais chances de terem, né, mais estresse, mais esgotamento mental, e que são por vários motivos. Tem o lado externo, né, que vai influenciar, né, a dupla, tripla jornada,
São vários papéis que a mulher carrega, né, no sentido de que, né, as mulheres ocupam vários outros papéis. A gente estava aqui falando, né, de cuidado com a saúde da família, entre outros vários que a mulher ocupa. E no trabalho nem sempre existe, né, esse lado. A mulher, né, eu já trabalhei com programas de diversidade em empresas e é normal, é recorrente ouvir, por exemplo, uma mulher dizer que precisa apresentar o dobro, o triplo de resultado para se mostrar igualmente competente a um homem, né? Então, com tudo isso, a gente vê as dificuldades, mas a gente não vê na mesma intensidade as empresas trabalhando para tentar alcançar um equilíbrio maior, né? E esse desgaste, infelizmente, né, ele acaba sendo mais pesado para as mulheres. Eu acho que falta, né, a política e ações de ter essa visão. Não, eu queria quebrar o protocolo, porque eu sei que a Ana, que está aqui na plateia, ela tem um programa que trabalha especificamente com esta questão das mulheres, Ana, e no mercado de trabalho. Você quer dar a sua aqui? Porque eu acho que é sempre bom a gente saber das colegas que tem uma mulher puxando a outra e que tendo também esse... Tem um livro assim, não tem? Como? Tem um livro que chama Mulher Puxa a Outra, não tem? Tem uma organização também que chama Uma Puxa a Outra. Eu nem faço parte agora, mas eu achei, porque a gente estava conversando disso e a Ana tem um trabalho muito legal, que eu acho que tem muita apropriação para falar do tema. Acho que bom dia. Vale a pena o espaço aqui. Tudo bem? Esse é um tema que me chama bastante atenção e eu tenho trabalhado com mulheres há muitos anos, né, no mercado de trabalho. E a gente tem várias barreiras que hoje a gente precisa começar a falar delas, né? A gente passou muito tempo falando de equidade de gênero, mas muito pouco tempo no letramento sobre isso, né? E as dificuldades que acontecem tanto com a nossa sociedade patriarcal, mas também com relação a nós mulheres entendermos o nosso papel nas organizações. Como estamos recentemente dentro dessas posições, a gente tem referências que muitas vezes não fazem a gente puxar umas às outras. Então, a gente também precisa olhar para a nossa energia feminina e masculina, que está em todos, né? Mas que a gente muitas vezes usa as referências da energia da competitividade, da pouca representatividade, da pouca sororidade, né? E a gente não fala por outros tabus. O que a gente tem visto bastante na diversidade e inclusão é que a gente fala sobre o problema emergente, mas a gente não fala de onde ele nasce. Então, quando eu falo de sororidade, eu esqueço de falar que a gente, quanto mulher desde pequena, é ensinada a concorrer umas às outras. A gente não vê um filme de princesa que não tem uma briga de duas mulheres por causa de um príncipe, que é um sapo, às vezes, né? Às vezes acontece. Mas a gente não vai a fundo nas questões emocionais. Por isso que eu sou fã, né, de quando a Juliana traz felicidade, sem ser a felicidade romântica para dentro das organizações. Porque sem diversidade e inclusão e sem segurança psicológica, a gente não tem um futuro das organizações. 70% dos jovens, hoje, segundo a pesquisa da ESPRO, não tem coragem de dizer que são LGBTQ nas escolas. E a gente tem 3 grandes instituições na vida da gente: escola, trabalho e igreja, né? A igreja tem um problema. Só 70% frequenta, mas todo mundo prega o que aprendeu na religião. Nas organizações, a gente passa mais de 90% do nosso tempo, mas a gente não prega lá dentro o amor que a gente aprendeu na instituição familiar. E nas escolas, os professores não estão letrados para lidarem com tudo isso que a gente vai pegar no mercado de trabalho. Por isso que o RH ainda precisa entender que ele é ISD. A gente não consegue trabalhar as organizações se a gente não trabalhar o entorno. E a gente não sabe usar a estatística, né? Quando a gente chega para um CEO para falar de diversidade e inclusão, a gente chega para falar de produção, né? A gente, quanto RH, traz produtividade. Mas eu falo assim, cara, você sabe que a cada 6 horas uma mulher é estuprada no Brasil e por isso que você tem problema de violência doméstica aqui dentro do trabalho? Que a produtividade cai?
que a licença paternidade, que precisa ser aumentada, porque a violência doméstica vem de um lugar das mulheres que não conseguem se manter financeiramente nem emocionalmente, a gente não tem esse tipo de relação. Então, a equidade de gênero, voltando para a pergunta, né? Desculpa, gente, me deram o microfone. Me dá dinheiro, mas não dá o microfone. Manda pix, mas não dá o microfone. A equidade de gênero, ela só vai ser tratada quando também nós, mulheres, começarmos a trazer a pauta e o RH parar de ser dono de agendas. Equidade de gênero, diversidade e inclusão, segurança psicológica, vira tema de RH. Então, fala com a mocinha. Você está com problema emocional? Fala com a mocinha da RH. E os nossos RHs também não estão letrados em como entender o ser humano. Então, a gente virou um RH business e esquecemos que a gente precisa conhecer comportamento, pessoa. Vai fazer diferença. Obrigada, gente. Desculpa, me alonguei. Obrigada. Bom dia, sou a Thalita. Minha pergunta vai para a Ana e para a Lina, no caso, sobre a NR1, né? Falando desse contexto de cultura, vocês acreditam que a NR1 vai impactar a cultura realmente? Vai ter uma mudança? A gente vai conseguir impactar, como pode falar, né? Essa pauta de que o RH é dono. Será que a gente, como guardião da cultura, vai conseguir colocar os fatores sociais como algo realmente cultural, que a gente vai tratar com um olhar mais humano a partir da NR1? O que vocês acham? Posso começar? Eu acredito que é um caminho, mas não uma solução. A lei é importante para fazer com que as empresas estejam alertas, atentas ao tema e que, de alguma forma, cumprem, mesmo que seja no papel. Mas aquelas empresas que entenderem que isso faz sentido e que isso, né, vai além de cumprir uma lei, eu acho que isso também aconteceu com a diversidade, né? Quando a gente tem cotas, quando a gente tem certas obrigações, por mais que a gente entenda que seja algo, né, ruim por ser obrigatório, mas em algum momento ele faz sentido. Eu acho que a NR1 acaba indo por esse mesmo caminho que algumas empresas estão fazendo já de forma genuína e intencional e de forma positiva com o seu trabalho, mas outras ainda não, né? Eu acho que também a empresa precisa ver até que ponto que ela está só, né, tentando tirar sintomas ou ela continua provocando por meio de uma cultura, por meio de uma gestão e liderança que não contribuem para a saúde mental. Eu penso que a NR1 é uma oportunidade. Eu brinco dentro de casa, falo, gente, vamos surfar a onda. É uma exigência legal. Eu penso que quem nunca se interessou não vai mudar com a NR1. Quem nunca levou a sério genuinamente não vai mudar com a NR1, porque o que mais se vende por aí, quem aqui mergulhou na NR1 como eu, o que mais se vende por aí é questionário para fazer assessment de risco psicossocial. Alguns embasados, outros não, e está tudo certo, né? E hoje é o depois, né? Exato, mas e o ponto, né, nesses monte de eventos, acho que todos aqui, enfim, que não é só o assessment que é importante. O importante é o depois. O que você faz com tudo isso? Porque é o tipo de levantamento que você puxa um fio de cabelo e vem uma peruca. Na verdade, é que a gente já vê em pesquisas de clima, ou pelo menos a gente já vê um sinal. Onde tem fumaça, fogo. Mas espera aí, agora eu não quero mexer. Só que com a NR1 você vai ter que mexer. Você tem que ter planos de ação consistentes. Então, penso que em maio de 2026, os planos de ação que serão avaliados em fiscalização. Não necessariamente levantamentos, questionários, se tem risco, se não tem. É o plano de ação que vai ser levado em consideração. Então, eu penso, sim, que a gente, como RH, pode surfar nessa onda e ver a NR1 como uma oportunidade de fazer mudar esse mindset e, de fato, trazer ações mais estruturadas e seguras. Uau, que bate-papo, hein? Tá tão bom que a gente passou do tempo e ninguém ficou, porque tá muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela profundidade, né? De um tema que ele não tem fim. Ele é um tema que tem que ser falado todo dia. Esse é o ponto, né? Se a gente fala todo dia, a gente consegue, de algum jeito, mudar a cultura e a sociedade, porque também não é só cultura na organização, é a sociedade que faz parte dessa engrenagem. Queria convidar o Roberto para fazer o fechamento. Agradecer você, mas o Roberto vai agradecer também, então.
Obrigado, Muna. Com muito orgulho, a APSA vem promovendo discussões desse nível, né? Eu, há 2 dias, estava no maior congresso de RH, leva o nome de SHRM, na Califórnia, né? E eu participei de uma plenária muito interessante, mas muito triste ao mesmo tempo, né? Eu vou contar, sem querer ser o cavaleiro do apocalipse, mas só para que a gente se prepare para o que vem. Está surgindo um movimento nos Estados Unidos que ainda não tem um nome, mas eles estão chamando de raiva motriz, que são ambientes de trabalho onde a liderança estimula ambientes raivosos para que os colaboradores comecem a competir entre si, porque existem pesquisas que mostram que a competição eleva a produtividade e o resultado por um curto espaço de tempo. E aí, quando as pessoas começam a sucumbir, eles demitem, colocam outras pessoas e colocam no mesmo ambiente estressante. E aí, o papel era, vamos, como RH, combater esse ambiente, dado que a gente está vivendo uma situação onde talvez esteja se formando o primeiro movimento anti-saúde mental. Assim como existem já os movimentos de combate à ESG, movimentos de combate à agenda woke, provavelmente já esteja se formando o primeiro movimento de combate à saúde mental. E isso é um alerta para todos nós, né? Porque esses movimentos, quanto mais eles surgem, conversas estruturadas e profundas como essa aparecem, brotam também do outro lado atitudes anti-progresso. E serve de um alerta, né? Sem querer ser romântico, a gente precisa, cada vez mais, pegar essas orientações e levar para as nossas companhias. Então, levem para as companhias de vocês. Quero agradecer a presença de todos. A APSA promove conversas profundas, embasadas, com especialistas. Quero agradecer a Ana Paula. Obrigado por ter conduzido brilhantemente. Ju Savaia, obrigado. Sou sempre seu fã, você sabe disso. Lina, obrigado por ter também comparecido, trazido também uma visão, né, acadêmica. Felipe, também muito obrigado por ter contribuído com essa conversa. Obrigado à FIA por ter proporcionado esse espaço. Obrigado ao professor Galo Lopes Noriega por ter nos aproximado. Obrigado à Ed, cadê? Ale? Obrigado por ter proporcionado esse belíssimo café da manhã. Obrigado à Muna, obrigado a todos vocês, Ana, Georgette, e a gente continue juntos com saúde, porque a nossa luta é justa e boa por uma causa cada vez mais nobre. Obrigado a todos que acompanharam, né, que estão assistindo online, e nos vemos no próximo encontro. Associem-se à APSA. Muito obrigado.